Está no ar o Memória ABC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. Esse é o programa Memória ABC. Eu sou Luiz Carlos Tigrão e nós estamos gravando esse programa numa terça-feira, dia 29 de outubro de 2019. A nossa entrevistada de hoje é muito especial. Principalmente ela tem uma vida dedicada à área social e ela se identifica muito com esse trabalho. Cristina Barrichello. Prazer tê-la no Memória ABC, Cristina. Tudo bem? Uma alegria sempre falar com você, Tigrão. E, aliás, você também faz parte da memória de Balneário Camboriú, né? Você também viu a história de Balneário Camboriú acontecer e não só viu, como também falou sobre a memória de Balneário Camboriú e descreveu a memória de Balneário Camboriú. Você nasceu onde, Cristina? Eu nasci em Curitibanos e vim muito pequena para cá, né? E aprendi a ler e escrever em Balneário Camboriú. Balneário Camboriú, Cris? Eu fiz a primeira série no Colégio João Goulart e depois eu fui estudar em Itajaí, como grande parte das pessoas que moravam aqui. Aí estudei no São José, Colégio das Freiras, lá em Itajaí. Depois fiz, na época, eu fiz magistério na antiga FEPEV, que depois se transformou na Univale. Hoje. E aí fiz faculdade de Direito, fiz faculdade de Psicologia, fiz Ciência Política também, fiz pós-graduação em Recursos Humanos e me formei recentemente em Engenharia Civil, mestrado em Educação e dou aula hoje na Unisociesc em Políticas Públicas e Psicologia Social. Mas, na verdade, eu sempre, como tu falou, na área social, eu sempre gostei de criar políticas públicas e eu iniciei na época da Casa da Criança, fazendo um trabalho com crianças vítimas de violência, fui conselheira tutelar também. Na época eu fui uma das primeiras conselheiras tutelares do Brasil, foi quando iniciou, que teve o Estatuto da Criança e do Adolescente. Era uma época totalmente diferente, a gente via crianças em situação de rua, que hoje você não vê, né? Você vê apenas que a gente vê nas ruas ainda, infelizmente, né? Mas a legislação é diferente, porque a legislação do povo indígena ainda permite isso, verdade, que eu sou contrária, eu sou totalmente também contrária a isso, porque como se índio não fosse diferente de uma outra criança, como se a criança indígena fosse diferente de qualquer outro tipo de criança e não merecesse o mesmo amparo. Eu sou totalmente contrária a isso, acontece aqui nas ruas de Balneário Camboriú. Mas você não vê, tirando a criança indígena, você não vê nas ruas das cidades do Brasil crianças perambulando pelas ruas ou crianças, mas eu acompanhei essa época e a gente, né, abordava as crianças, a gente encaminhava as crianças para os abrigos e aí que foi criado a Casa da Criança e para essas crianças em situação de rua e algumas crianças que eram, então, de alguma forma sofriam violência pela sua família, pelos seus pais, algum abuso. E depois foi fundada, então, a Casa do Adolescente. E eu lembro que, na época, eu recebi muito apoio do falecido Rogério Rosa. Doutor, o Rogério Rosa. Ele me ajudou muito. Ele gostava muito desse lado, né, Cris? Ele me apoiou muito. Aliás, ele e o meu pai, praticamente, e o Rotary também, nos ajudou muito a construir, praticamente. Eles construíram o seu Domingos Fonseca. E daí hoje eu sou uma grande amiga da filha do seu Domingos Fonseca, que é a filha e a neta, a Luciane. E a Ilza, que é uma grande amiga minha. Por que esse teu lado, a gente se conhece há bastante tempo, né? Por que esse teu lado bem social, Cris? Essa preocupação porque com o ser assim, humano, que hoje a gente não vê muito isso, uma verdade, o pessoal hoje não liga muito. Mas você não, você sempre foi voltada para esse lado. Porque eu sempre tive muito. É?
eu sempre, desde pequena, eu sempre fui a primeira neta, a primeira sobrinha da minha família, e eu tinha muitas bonecas, muitos vestidos, muitas, né? E eu não conseguia ter muito e olhar e ver que as pessoas não tinham. Eu era em Curitibanos, lá era muito frio. Sim. E eu andava nos lugares, mesmo quando eu era pequenininha, que eu estava no colo, e eu via que tinham crianças com aquele frio, que passavam frio, que tremiam. E aquilo me tocava, mesmo pequena. E que andavam sujinhas, assim, e tremendo, e ficavam olhando com aqueles olhos arregalados, e a gente ganhava tudo, né? Ou, por exemplo, a minha avó, ela tinha fazendas, e aí tinham, né, ela chamava os caboclinhos, né? Não fica brincando com esses caboclinhos. E eu achava assim, mas eles... Sim. Por que tem essa diferença, né? Por que a gente come manteiga e os outros não podiam comer? Tinha essas coisas os pobres comiam margarina e a gente comia... Tinham comidas que eram separadas. E por que ao mesmo tempo a família rezava tanto? Por que eram tão católicos, né? A gente tinha, assim... nos murais das igrejas o nome da família e ao mesmo tempo fazia essas coisas. Eu me questionava muito isso. Está explicado, então. E por que quando né, os parentes liam esse negócio a Bíblia, tudo, e diziam, eu escutava que dizia assim, a fé sem obras é nula. E que fé era essa? Né? Que a minha babá tinha 12 anos. A minha babá também queria ser criança. Eles pegavam os agregados que eles diziam do sítio e esses agregados eram crianças. Sim. Não existia a legislação que permitisse que essas meninas, elas apanhavam. As meninas que cuidavam da gente apanhavam de cinta, de vara de marmelo. Isso tudo te marcou, Cris? Isso tudo me impressionava. Mesmo que às vezes era normal, porque a gente era criado assim. Era criado assim, né, Cristina? Só que era alguma coisa estranha, porque a dor do outro também tocava a gente, né? E, sabe, essa gente de fazenda, eles eram meio assim, né? Certo. Os coronéis. Aí depois a gente vai ficando um pouco maior, claro, as coisas vão mudando, mas não muda muito. Não muda muito, né, Cristina? Não muda muito. E aí depois eu fui vindo para Balneário Camboriú, claro, muda um pouco, mas continua assim, né? E aí eu fui me interessando, e aí eu via muitos menininhos de rua, né? Até hoje, por exemplo, eu nunca pago pipoca. Não? Não. Por quê? Porque tem a Rô Pipocas. Tem. Sabe a Rô Pipocas? Conheço, sim. Ela é casada com o Rogério. E o Rogério, ele era um menininho de rua. E ele era um loirinho, assim, me chamava a atenção. E eu deixava ele... Às vezes no começo eu levava bronca. E eu deixava ele dormir embaixo do meu prédio. A gente tinha um prédio ali na Avenida Central. Sim. E aí eu colocava colchão e colocava coberta. E às vezes eu levava bronca, dizia, pô, Cristina, tu não sabe se são ladrãozinhos, se são o quê? E aí depois meu pai também foi ficando amigo deles. Meu pai tinha um coração muito bom também. E eles acabavam ficando amigos. Né? E hoje, domingo ainda, eu fui ali no bairro dos Municípios e a Rô, vem cá. Tem a pipoca. Pipoca. Daí eles perguntam, mas você não vai pagar a pipoca? Mas é porque ela me dá a pipoca. Então eu acho que é desse meu lado. E eu realmente gosto. E quando você ajuda alguém, parece que você está se ajudando mais ainda. E hoje a gente tem um trabalho social, né, que a prefeitura tem esse trabalho social, né, através do prefeito Fabrício, que é na Casa da Mulher. Sim. Hoje nós temos mais de 300 voluntários. Que é um exemplo hoje a nível de Brasil, né? Brasil. Vem pessoas de todos os lados, de todos os estados conhecer isso, como que o poder público consegue fazer isso. Perfeito. E nós tivemos resistências, que iniciou na Secretaria da Pessoa Idosa em 2017. No início a gente tinha a resistência dos próprios funcionários públicos que diziam, isso não pode. Daí eu dizia assim, aonde que está escrito que não pode ter não pode ter voluntários no serviço público? E aí, graças a Deus, né, teve a lei do voluntariado, né,
No Brasil todo existe isso. Então hoje a gente percebe que Balneário Camboriú é uma cidade verticalizada, Tigrão. Então muita gente com 60 anos hoje que se aposentou é muito novo. E eles o quê? Compram um apartamento em Balneário Camboriú, aí o cara era juiz, era cônsul aposentado, hoje o nosso professor de italiano lá na Casa da Mulher e do Voluntário, ele é um cônsul aposentado. Cônsul aposentado. Ele fala não sei quantos idiomas, ele é professor de italiano, professor de não sei o quê. Aí a pessoa era professora de inglês, aí ela fica o quê? Vendo os anos passar, ela vai viver até 90 anos... Sem fazer nada. Sem fazer nada, então ele vai lá, ou ela vai lá, e acaba sendo um professor de alguma coisa. É um exemplo. E aí o que acontece? Quando você é voluntário, você também recebe. E aí você acaba conhecendo pessoas, e aí você já entra num círculo de amizade, e assim, ó, aí essa troca, essa corrente do bem, faz bem para todos. E isso... Ao fazer bem para você, faz bem para o teu físico, para a tua mente, aí você diminui o posto de saúde, você diminui a Unimed, os planos de saúde, ou seja, toda a sociedade ganha com isso. Verdade. E isso é uma política pública diferente. Explicado hoje, você me explicou o porquê dessa sua queda, desse amor que você tem pelo próximo. Porque, curiosidade, você sabe disso. Uma vez eu, conversando contigo, eu ainda falei, lembra disso na época? Cristina, de vez em quando tem crítica, de vez em quando você passa trabalho, enfim, você não precisa disso. Mas você falou na época para mim, eu gosto de me dedicar às pessoas. E eu voltei ao passado agora contigo, quer dizer, lá do princípio você já tinha esse coração que você tem hoje, principalmente na questão da inclusão social. Família, vamos voltar um pouquinho, Curitibano. O que você lembra de Curitibano, Cristina? O que se lembra? Eu lembro do frio, né? Eu lembro do frio. Curitibanos é uma terra muito fria e ao mesmo tempo eu lembro do calor das pessoas. Cristina? Eu lembro assim, ó, que lá você é amigo daquela pessoa que já é filha da amiga da sua mãe, que já era amigo da amiga da sua avó. Ou seja, é tudo uma grande família e todo mundo conhece todo mundo. E tem uma coisa que eu acho muito legal, as pessoas perdem tempo com os outros. Cristina? Lá tem assim, as casas, você senta para tomar chimarrão. Sim. Ou para tomar cafezinho. E vocês proseiam. Lá eles falam, vem cá, vamos prosear. E o prosear é contar história. E a comadre fala e conta a história do falecido, da falecida, não sei o quê. E o que quer saber? Eu não sei se eu lembro disso, porque nessa época não existia a rede social. Perfeito. Nessa época, realmente, e eu desde pequena, eu gostava muito de conviver com adulto. Sim. Talvez seja por isso hoje eu tenho essa fixação. Eu amo pessoas idosas. Eu não é porque eu trabalho, né? Hoje eu nem estou mais na Secretaria de Idoso, mas assim, tanto que hoje na Secretaria da Mulher, quase que 40%, 50% das pessoas que frequentam lá são acima de 60 anos, né? Elas, parece que eu tenho um imã, elas vão. Mas eu era assim também quando eu era adolescente. Eu saía com meu pai e com os amigos dele. Família grande, Cris? Família grande. Grande, E assim, então eu lembro de curitibanos isso, esse encantamento de gente que ficava conversando em volta da roda de chimarrão, música, né? Eu lembro do meu pai, por exemplo, eu adoro bolero, eu adoro aqueles rocks antigos, né? Elvis Presley, essas coisas assim, por quê? Porque até os Incríveis, aí não é rock, mas outro tipo de música. Mas não é muito da nossa época, mas a gente lembra da época. Não, porque era da época do meu pai. Da época do teu pai, então né? eu escutava as músicas que o meu pai escutava e assim, porque eu lembro que meu pai tinha coleção de cassete. Sei. Né? Fita cassete. Fitas cassete. Eu lembro assim, ele com a caneta enrolando, que às vezes desenrolava. Desenrolava a fitinha, você tinha. Então eu tenho muita lembrança, né, desse tempo. Vovó. Tem família lá ainda, Cris? Em Curitiba, bem pouco? Muito pouco, alguns primos, né? Porque daí conforme meu pai foi vindo, sim.
Vamos falar no segundo bloco, eu quero falar da tua vinda para Balneário Camboriú. Eu queria conhecer um pouquinho, agora já descobri porque você é tão ligada, tão determinada com a questão social com o idoso. Você acabou de explicar. Depois a gente vai falar sobre Balneário Camboriú. E lá tudo que envolvia em curitibanos era muito assim, fazenda, cavalo, natureza. Tivesse uma boa infância, então. A gente sempre estava na fazenda dos meus tios, leite de vaca, tomar leite na vaca mesmo, assim, sim, né? Camargo. Churrasco, assim, não era em espeto. Espeto era de madeira, assim, né? Costela de chão. Essas coisas assim, a linguiça era feita quando carneava um porco, muitos animais, essas coisas assim que, tipo, dá saudade? Vida raiz. Vida raiz. Dá um pouquinho de saudade ou não? Dá um pouquinho? Dá, mas eu gosto daqui. Eu gosto daqui. E também a gente passava, tipo, o verão era vir para Balneário Camboriú. A gente tinha casa aqui. Você já conhecia, morando lá, você já conhecia Balneário? Ali a gente tinha casa na praia, na rua 2432. Então a gente esperava dezembro, daí vinha, né? Dezembro, ficava dezembro, janeiro e fevereiro. Então era uma outra vida, né? Que vida boa. Coisa que hoje eu fico admirando, assim, os turistas, porque a gente não tem mais isso, né? Não, né? No máximo, assim, quando eu vou para Miami, que eu fico na casa do meu filho, que daí eu tô de férias, mas daí é 10, 15 dias. 10, 15 dias. Mas esse negócio que o povo vem e fica aqui, assim, já não tem mais, né? Não tem mais. Cristina Barrichello, a nossa entrevistada do programa Memória ABC, que nós estamos gravando numa terça-feira, dia 29 de outubro de 2019. Eu sou Luiz Carlos Tigrão e a gente volta na sequência. Tem muita história ainda para a Cristina contar para a gente. Você está acompanhando o Memória ABC. Eu vivo dizendo para minha vizinha, cuidado com a dengue. Mas olha lá, as calhas estão sujas, não coloca areia nos pratinhos das plantas, a caixa d'água está aberta. Desse jeito, eu vou ligar para a Secretaria da Saúde. Vou. Para prevenir a dengue, vale até cuidar da vida do seu vizinho. Combate a dengue, um dever de todos nós. Prefeitura Municipal humanizando o Balneário Camboriú. Só falta não receberem os agentes da saúde. Infelizmente, centenas de idosos sofrem violência física ou psicológica praticada em sua maioria por pessoas próximas. E por medo ou por impossibilidade, eles acabam não pedindo socorro. O programa Abraço da Prefeitura de Balneário Camboriú chega para recontar essa história. Com estrutura e pessoal qualificado, acolhemos e cuidamos de idosos, vítimas de maus tratos ou em vulnerabilidade social, oferecendo lar temporário, apoio psicológico, orientação jurídica e reinserção social. Abraço, programa de acolhimento e proteção à pessoa idosa. Quem viveu tantas experiências vai sempre merecer nosso respeito e nosso cuidado. Disque 3363-3020 se você souber de algum caso de violência. Um programa da Prefeitura de Balneário Camboriú, desenvolvido pela Secretaria da Pessoa Idosa, que promove acolhimento e proteção para idosos em situação de violência e vulnerabilidade. Você está acompanhando o Memória ABC. Eu sou Luiz Carlos Tigrão e esse é o programa Memória ABC que gravamos numa terça-feira, dia 29 de outubro de 2019. E hoje a nossa convidada é muito especial, Cristina Barrichello. Falamos um pouquinho de curitibanos, já falaste que você vinha para cá dezembro, janeiro, fevereiro de férias no Balneário Camboriú. Definitivamente, quando é que você veio morar em Balneário Camboriú, Cristina? Eu vim com 4 para 5 anos, acho que 5 anos de idade, e foi uma história muito legal. Por quê? Porque, assim, Balneário Camboriú, para nós e a região, era como se fosse cidade grande. Sim. Né? Embora não era, mas para curitibanos era. Então, um primo
chegou para minha avó e falou para o meu pai assim, olha, eu queria que o Barrichello fosse comigo para Balneário, porque diz que tem... agora o negócio é investir em apartamentos, que está dando mais lucro do que bois, porque lá todo mundo investia em bois, né? E esse meu primo era muito rico. Então agora não é só investir em bois e terra, o negócio é investir em apartamentos. E como o Barrichello é muito inteligente, tipo, meu pai era considerado cabeça das famílias lá, né? E os outros eram muito toscos lá, os outros parentes. E então o Barrichello pode ir junto lá, porque é mais esperto, para não ser enganado. Aí a minha avó falou, tá bom, então vai. Chegou o meu pai aqui, e aí esse primo comprou tipo uns 10 apartamentos. Assim, Cris? 10, 15 apartamentos na planta, que era o Imperador. Ah, o Imperador. O edifício Imperador. Imperador, tá? Bem no coração. E eu sei que aí passou, aí o Schutz, do Schutz. Harold Schutz. Harold Schutz. Daí o Schutz falou assim, Nayá, filho, passa lá e leva e ganha uma comissãozinha. Nayá, passa lá. Ali na rua 2000, que era o escritório do Schutz. O escritório dele ali. O meu pai falou, vou passar lá. O que o meu pai pensou que era comissãozinha? Um negocinho, um presentinho, uma coisa ali. Nem imaginava, Cristina. Quando o meu pai chegou lá, a comissãozinha deu para o meu pai comprar um Opala. A comissãozinha dos apartamentos que ele vendeu. Calma, não falei tudo. Um Opala e uma casa de frente para o mar, na esquina onde hoje é o Canto da Sereia, até a Embraed está construindo um prédio. Do Paulo ali, não é? O Canto da Sereia, não é? Canto da Sereia, do lado. Do ladinho. Do ladinho. Sim. Tu imagina que daí meu pai comprou aquela casa, tá? Que daí a gente veio morar ali. Só que, quando meu pai chegou, daí meu pai... Puxa quando viu todo aquele dinheiro... né? O meu pai chegou lá em Curitibanos e falaram que meu pai tinha virado traficante. Porque tu imagina, meu pai trabalhava no Banco do Brasil. Lá em Curitibanos. Né? A família do meu pai tinha grana e tal, mas meu pai era um rapaz jovem, ele tinha 20 e poucos anos. Meu pai, deixa eu ver, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ele tinha 23 anos para 24. E ganhou de comissão o Opala e uma casa de frente pro mar. Tu entendeu? Daí eu falei, não, o cara veio para Balneário Camboriú, virou traficante. Sim. Mas não, ele só tinha vendido, sei lá, 15 apartamentos, 10, 15 apartamentos e ganhou a comissão. Sim. Né? E aí o Schutz gostou tanto do meu pai que convidou para o meu pai ser corretor com ele. E aí chegou e já convidou a família para a gente vir, e daí logo em seguida a gente veio, né? Comprou a casa e veio morar aqui em Balneário Camboriú. Poxa, que história, Cristina. E aí foi assim que o meu pai veio e foi um dos primeiros, assim, grandes corretores, né? Tanto que o crescido do meu pai é 147. 147. 147. Puxa. Tá? 147. E aí que o meu pai iniciou, daí logo depois ele virou construtor, construiu o primeiro São Rafael... Empreendimentos imobiliários. Tá. E o meu pai... Você sabe, só um parentezinho, quem tem que falar é você, mas eu gosto, sou muito sincero. Você sabe que São Rafael Empreendimentos Imobiliários, né, me proporcionou uma cobertura da Copa do Mundo de 1986 no México. Tá? Um patrocínio São Rafael Empreendimentos Imobiliários. Vou deixar registrado no Memória ABC, já que eu estou falando com a Cristina, a filha de Walter Barrichello. E aí começou a construtora, Cristina? Aí começou a construtora e eu, assim, meu pai é o meu grande herói. Eu ia te perguntar agora, Walter Barrichello, quem conheceu Walter Barrichello como eu conheci, sabe de quem eu estou falando. Quem não conheceu Walter Barrichello era uma figura que a gente não tem como definir, não de tem. Coração. Não é verdade, ele, Cristina? tipo assim, alto astral, ele é o meu melhor amigo, porque ele tá lá. Sim. Né, mas tá aqui. Mas ele tá aqui e eu falo com ele todos os dias. Eu tenho tipo assim, eu tenho uma foto dele na minha casa, como se fosse um... Sim.
um altar, um local Sim. especial. Pra conversar com ele. E eu converso com ele, eu choro, eu rio, e eu faço planos junto com ele. E pra mim, ele entende as pessoas que Era a gente aquela ama. alegria mesmo, É, Cristina? e ele era alegre sempre, não era? Porque tem gente que é tipo... Não, ele era, eu sei. Eu tô Ele lá era. fora, eu sou uma pessoa, Não, tô aqui ele era- dentro, eu sou mal-humorado. Não, ele era alegre, ele deu uma lição de vida pra mim, porque ele era extremamente, assim, charmoso, vaidoso, perfumado. Sim. Sempre perfumadinho. Como pai, assim, Era um grande pai? meu Deus, não tinha uma noite, enquanto a gente morava com ele, que Sim. ele não ia, chegasse a hora que ele chegasse, cobrir a gente e dar um beijo. Podia chegar a hora que fosse. Ele era sensacional, simplesmente ele era O que sensacional. eu falei, como dá pai. pra- não né? dá para definir, não dá para definir ele. Aquela figura dócil. Ele né? era meio safadinho como marido, né? Porque ele era charmosinho e, né? Mas assim, como Tu pai, tinha como ciúme amigo. dele, não? Tinha Hã? ciúme dele? Tinha ciúme dele, não? Eu não. Não? Eu não, porque pra mim Ele ele era, charmosinho e tal, não? Não, eu não tinha essa coisa assim de filha ciumenta. Sim. E ele sabia tudo da minha vida, eu sabia tudo da vida dele. Que legal. Enfim, mas assim, ele me deu uma grande lição na vida, porque ele, infelizmente, ele fumava muito. Sim. E ele caiu, ele teve um problema do coração e daí ele caiu, e em decorrência disso ele teve um traumatismo craniano e ele ficou 3 meses no hospital. 3 anos no 3 hospital. anos no hospital. E daquela queda teve problema do respiratório que ele já tinha e ele nunca mais saiu do hospital. E foi incrível, assim, porque eu realmente abandonei minha vida, mas eu não considero que eu abandonei. Eu ganhei, né? 3 anos da minha vida podendo ficar ali dia e noite, assim, né? Direto Cuidando com dele. ele. E às vezes da revolta, né? Em alguns momentos eu fiquei revoltada porque alguns familiares dizem assim, poxa, mas esse homem deu casa para um monte de gente, deu dinheiro para um monte de gente. Ele era assim, né? Ele era assim. Eu só fui conhecer isso nas campanhas, quando eu andava nos bairros e a pessoa dizia assim, sabe essa casa aqui? Foi teu pai que me deu. Sabe, o meu filho está vivo graças ao teu pai, porque ele precisava de uma cirurgia e o teu pai me deu. E ele não me contava. Não te contava isso. Ele não me contava, porque tem gente que às vezes dá coisa para campanha. Pra campanha, E, isso. né, ó, eu dei isso para campanha. Não, ele podia ter me falado, ele não falava. Eu acabava descobrindo naturalmente. E aí, eu fui num lugar e uma pessoa me disse assim, Cristina, não fique revoltada. Porque eu dizia, cadê os amigos dele? Só tinha um amigo que ia toda semana. Toda semana era o Vilmar Vaccaro. O seu Vilmar. Eles eram muito amigos, né, Cris? Toda semana. Vilmar. Só teve uma semana desses 3 anos que o Vilmar não foi, eu estranhei. E foi quando o Vilmar foi operado de um problema na visão. E aí eu disse assim, meu Deus, esse cara vivia rodeado de amigos. Todos os dias da nossa vida, nós almoçávamos com alguém. Ele era muito amigo do Jason Barreto, Sim. de não sei quem. Todo mundo era amigo dele. Todo mundo ia almoçar na minha casa. Nós nunca tivemos... Assim, Réveillon na minha casa era com banda, igual baile, assim. E eu dizia assim, cadê? Cadê esse pessoal? Cadê esse pessoal? Então isso me trouxe uma lição que a gente tem que preservar aquilo que realmente é importante. Porque esse auê, esse negócio de festa, esse negócio de tu bancar todo mundo, pode ser legal naquele momento, mas não se iluda. Perfeito. O que é importante mesmo são aquelas, sabe, é tua filha, são aquelas família. pessoas, a família, poucos amigos, A família. né? E você sabe quem são os teus amigos. A família. Porque os teus amigos são quando você tá doente, quando você festa, porque o meu pai teve milhões de amigos, mas quando ele teve doente, ele só teve o Vaccaro. Só o Vaccaro. Verdade, Cris. Esse programa Memória ABC me deu uma oportunidade também, agora até anotei aqui, ó, conversando, lembrando de Walter Barrichello. Eu tive também o prazer de entrevistar a sua mãe, Nilceia Barrichello. Fala um pouquinho da tua família. Walter, Nilceia, a Mary Ellen, o Paulo, vocês 3?
São Sim, e tem duas meninas e um menino. E tem o Rafael, são dois Rafael, meninos. Dois meninos né? e duas meninas. O Rafael mora em Florianópolis, é um querido, né, meu irmão. O Paulo é o irmão do meio, né? Ele Paulinho. é o Paulinho. E a Mary? É o engenheiro civil. O Paulo, a gente deixar registrado aqui. O Paulo olha uma parede e ele já diz, tem uma patologia ali, ele é especialista em patologia. Ele já sabe. Eu sou engenheira civil, mas eu não sei, eu tenho que analisar. Ele não, ele só de olhar, ele já diz. A Meire, ela puxou essa veia do meu pai, ela é administradora de empresas, mas ela é a melhor corretora do mundo. Ela vende apartamentos como água. Puxa. Verdade. Puxou o pai. Ela puxou o pai, ela puxou essa veia do pai. Eu já não vendo nada. Não, Cristina? Não, eu consigo doações. Doações é craque. Doações é comigo, para pessoas que precisam, mas eu não consigo vender nada. E você tem um casal de filhos, isso? A Marjorie, que é mãe da Sophie, que tem 3 aninhos, e do Luigi, que tem 1 aninho. A Marjorie mora aqui em Balneário Camboriú, os dois moravam nos Estados Unidos, fizeram faculdade lá, e o Thomas, a Marjorie tem 29 anos e o Thomas tem 27 e mora nos Estados Unidos. Mora nos Estados Unidos. E eu cheguei a uma conclusão que eu vi o Thomas uma média de 1 vez por ano. E aí essa última vez, agora que eu fui em agosto visitá-lo, né, fui para Miami. Na verdade, eu não fui para Miami, eu fui para Orlando e a gente se encontrou lá, mas ele mora em Miami. Ele trabalha numa empresa, ele é engenheiro civil também. E aí eu falei, puxa, eu tenho 52 anos. Se eu viver até os 80, eu vou vê-lo mais 28 vezes. Não tá certo isso. Só 28 vezes? Sim, porque faz se eu uma vez por ano? Eu falei, não, tá errado. Eu vou fazer um propósito na minha vida, eu vou ver no mínimo 3 vezes por ano. Por ano. Porque não é possível você ver seu filho 1 vez por ano só. Então, eu coloquei esse propósito e agora em janeiro eu estou indo de novo. Cristina, a política na sua vida, tu teve alguma influência de alguém? Teu pai era uma figuraça. Olha, política não é a coisa mais importante da minha vida. Mas você foi vereadora e fez um baita trabalho. Na verdade, eu fui 2 vezes eleita vereadora, fui presidente da Câmara e atuei 3 vezes, né? Uma eu atuei como suplente, fui suplente de deputado também. Sim. Mas eu vejo a política apenas como um instrumento de transformação social. Mas eu não tenho essa gana, como eu vejo. Isso. Morre porque eu quero ser. Não, a primeira vez foi por acaso. Né? Porque queriam que eu fosse, queriam como eu fosse e tal. E a segunda vez foi por uma circunstância do partido e tal. Agora fico, você vai ser, não sei, né? Eu até falei assim, olha, se for muito importante para o Fabrício, para o partido que eu tô, mas eu prefiro até ser secretária, eu prefiro o executivo, eu gosto de fazer. Executar, né? Me dê uma política pública, como eu faço, às vezes eu vou para Brasília e treino 180 municípios, como eles implantarem políticas públicas que eu sei que vão melhorar a vida daquelas pessoas na ponta. Isso sim. Ou, por exemplo, como eu faço com os meus alunos em psicologia, né? Eu dou aula de políticas públicas. Eu sei que aqueles lá vão se formar e vão nas suas cidades implantar. Mas o discurso do parlamento eu acho legal, mas não é para mim, talvez. Não é para ti, né, Cristina? Mas não vou dizer que dessa água não beberei, mas eu acho interessante, tem que fazer, tem que existir isso, né? E tem que ser pessoas que conheçam também, né? Mas eu gosto do executivo. Gosto de executar. Eu gosto de executar. Esse programa vai ficar, eu tenho certeza, a teus filhos, um casal de netos, é isso? Eu tenho a Sophie e o Luigi. Sophie e Luigi. Vamos chegar lá na frente, vamos ver se vão clicar e vamos tá lá a avó, a bisavó, porque esse programa vai ficar para o futuro, Memória ABC, por isso que é o nome dele. O que você deixaria como uma mensagem para a nossa cidade, para o Balneário Camboriú, Cris? E para quem vai acompanhar, principalmente família, né? O Memória ABC, te vendo lá no futuro. Você disse que quer viver até quando? Você viver até mais 80 aí?
Olha, depois que eu conheci o João é um frequentador da Casa da Mulher, ele tem 98 anos. Então você vai ver os 99. E o cara, né, porque ele é o cara, o cara só toma AS, mais nada. Só AS. E ele faz exercícios 3 vezes por semana na Casa da Mulher, junto com as pessoas de 20, 30 e 40, porque agora não se usa mais segregar idoso tudo só no lugar idoso, é tudo junto. Entendeu? Cada um na sua intensidade. Depois que eu conheci o João, eu acho que eu vou viver até 90 e poucos, né? Mas eu deixaria para as pessoas que estão nos assistindo que elas invistam mais o seu tempo no seu maior patrimônio, que é o seu corpo, a sua mente, a sua família, os seus verdadeiros amigos. E aquilo que realmente é importante, que é o seu entorno, que é a sua cidade, o seu bairro e os seus valores. Acima de tudo, aquilo que você acredita. Esse foi o Memória BC. E eu quero agradecer porque aprendi muita coisa te ouvindo aqui. E principalmente o teu lado que eu já conhecia, mas um pouquinho mais aprofundado, o teu lado social, Cristina. Te agradecer por esse momento muito especial também. Não só do Memória ABC, mas a mim também, especialmente. Obrigado por ter aceito o convite conosco. Eu que agradeço, Tigrão, e vou te dizer uma coisa, se for colocar as memórias da minha vida, você também faz parte delas. Você sabe disso. É verdade. Obrigado, Cris. Este foi o Memória BC, gravado com Cristina Barrichello, numa terça-feira, dia 29 de outubro de 2019. Eu sou Luiz Carlos Tigrão e te espero numa próxima oportunidade. Você acompanhou o Memória BC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. As entrevistas já realizadas estão disponíveis no portal do Legislativo.